Então, bom dia, sessão do dia 4 de junho, período da manhã. Para tentar otimizar o julgamento, eu vou priorizar os processos que vão conseguir a gente ter proporcionar maior rendimento. Mas vamos voltar nos processos que saíram por vista de mesa. Primeiro, o item 2 da pauta, Ivo José Bombim, processo da doutora Andréia. Por favor, doutora Andréia, a senhora pode voltar nele? Tá. Nesse processo, a gente estava com dúvida com relação à questão da isenção. Eu vou ler aqui de novo, certo? Eu vou começar aqui logo do voto, certo? É uma contradição, tá? Que foi apontada pelo contribuinte, pelo embargante, por conta do acordo que foi julgado por unanimidade, ele ter cancelado a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, não obstante esse cancelamento, ter determinado que o cálculo seja feito conforme a proporcionalidade do número de meses, certo? Só que o lançamento ele se refere tanto à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente e também número de meses relativos aos rendimentos recebidos acumuladamente, que foram indevidamente declarados. A fiscalização constatou tanto a omissão como o erro no número de meses declarado. Então, de fato, não existiu essa omissão, certo? Não existiu a omissão dos rendimentos recebidos acumuladamente, tendo em vista que o contribuinte informou esses referidos rendimentos em sua declaração de ajuste anual, que consta as folhas 104. O que não está correto é a forma de cálculo do número de meses informado pelo contribuinte, 177, sem essa proporcionalização para o cálculo do imposto devido. Assim, o colegiado entendeu que deve ser feito o cálculo utilizando essa proporcionalidade, certo? Então, não existe omissão com relação a esse ponto. Com relação à omissão quanto à isenção, de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa 1500 de 2014, em que o contribuinte alega que faz jus à referida isenção por ser beneficiário de aposentadoria com mais de 65 anos, o acordo realmente encontra-se omisso no que tange a esse pleito do contribuinte. No entanto, cabe ressaltar que o embargante já usou a referida isenção, conforme consta nas folhas 117, item 6, da sua declaração de rendimentos, portanto, não merece razão a pretensão do contribuinte. E com relação à multa de ofício, está na lei, né, 9.430, eu cito também a súmula 2 do CARF, e não cabe essa alegação. A minha conclusão é que, diante do exposto, eu acolho os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes. É só substituir o arquivo na pasta T, por favor. Então, o senhor está de acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições apontadas, certo? Exato. Essa parte aí do número de meses, a gente entendeu que não houve omissão, porque nós entendemos que o número de meses estava correto. Tanto é que a gente excluiu da tributação essa omissão aí relativa aos números de meses. Né? Exato, correto o número de meses. Apenas ter uma proporcionalidade, como foi colocado no acordo, né, embargado. Isso. Bem, então votamos, pessoal, esses embargos aí agora? Cléber. Eu acompanho o voto da relatora. Matheus. Acompanho, presidente. Aide. Não, Pinheiro. Eu acompanho, só destacando que exclusivamente na fonte, eu entendo também que não seria possível a dedução, pela interpretação literal, né? Mas acompanho. Aide. Acompanho. Aide. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Então, quase elogiado por unanimidade de votos, acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições apontadas, certo? Só sanando. O próximo, que também saiu por lista de mesa, foi o item, processo do Dr. Raide, item 22 da pauta, contribuinte Rosângela Maria, naquele momento da votação. O que foi que eu cheguei a anotar aqui? Acho que não. É porque o doutor André pediu para estudar melhor a matéria, né? Faltava só o voto do doutor André, que ele nunca tinha lidado com a matéria,
de URP, em relação à verba indenizatória ou não. Eu não cheguei a anotar, então, parece aqui, eu estou sem anotação. Do doutor André e a da senhora, consequentemente. Vocês podem me falar de novo, então, porque eu me perdi aqui nas minhas notas. O doutor Raíde, eu me lembro, do provimento, não é isso? Isso. O provimento foi acompanhado pelo Matheus e a doutora Andréa. O doutor Cleberson, doutor Pinheiro e o doutor Rodrigo, eles davam um provimento parcial apenas para recalcular. Para determinar o recálculo do imposto, tá, o regime de competência e excluir a multa do ofício. Achei a minha anotação. Exatamente. Perfeito. Então, parou no doutor André. Doutor André. Isso. Eu vou acompanhar a divergência. Tá, eu também. Então, esse daí ficou por maioria de votos. Por unanimidade, rejeitar a preliminar, né? Não é isso? Isso. Eu acho que tem. Acho que era no plural. As preliminares. As preliminares. Mais pontos. No mérito, por maioria de votos, dá provimento parcial recurso para determinar o recálculo do imposto, conforme tabela das provas de competência, excluir a multa de ofício, não é isso? Pronto, vencidos os conselheiros. Quem digita com essa força aqui? Não, sou eu. Vencidos os conselheiros Raíde, Matheus e Andréia, que davam provimento ao recurso, certo? Raíde, relator, que davam provimento ao recurso. Designado, quem já tem isso aí? Designado, acho que é o Cleberson, para redigir o voto vencedor, o conselheiro. Cleberson, você já fez voto disso aí? Tenho. Pode ser você, então, né? Ok. Ok, obrigada. Ok, então, esse daí, conselheiro Cleberson. Ok. O outro processo, que seria o item... Então, Rosângela votou. Ok. O outro vai sair por vista para o mês que vem, que é o processo lá dos mútuos da doutora André, o contribuinte João Francisco Pereira de Meira. Tá? Na sequência, ok. Aí tem um que agora é da Andréia, que é do Rodrigo. O dos mútuos é o 28. 28. Tá. O 30, Rodrigo, ele é repetitivo, a gente tem que fazer. João Batista Pereira. Presidente? Oi. Já foi feito, desculpa. Vistas o item 25. Vista para o mês que vem o item 25. Tá? Transformado em vista coletiva, ok? Desculpa, Rodrigo, o que eu falei aí já foi feito, tá? Aí agora, na sequência, tem um também agora, esse que é da Andréia agora. Falei o número errado, ele é repetitivo, é o 43, doutora Andréia, por favor. Só um instante, por favor. Esse processo, passando logo aqui para o voto, conforme se verifica dos autos, trata o presente processo da exigência de imposto de renda pessoa física, em virtude da dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia, relativa ao ano calendário de 2007. No recurso voluntário apresentado, o contribuinte se insurge apenas contra a glosa de pensão alimentícia.
Eu trago aqui as normas, né, referente à pensão alimentícia. Continuo. Segundo a descrição dos fatos do enquadramento legal, embora intimado, o contribuinte deixou de comprovar o valor de R$ 3.867,16 a título de pensão alimentícia. O recorrente junta aos autos declaração de próprio punho da senhora Maria Inês Carrasco Tinari, em que afirma ser beneficiária da pensão alimentícia e que jamais deixou de receber o valor mensal de R$ 610 pago algumas vezes em espécie. Afirma ainda que os valores pagos a título de pensão alimentícia são acordados entre o recorrente e seu ex-cônjuge, portanto, não havendo necessidade de homologação judicial, descabendo ao fisco exigir tal prova, bastando a cópia do processo judicial da separação. A decisão de piso manteve o lançamento por verificar que não houve prova do efetivo pagamento da pensão por parte do contribuinte. Como visto, a falta de comprovação do pagamento das despesas de pensão alimentícia foi o motivo da glosa efetuada, ou seja, o contribuinte deixou de apresentar a comprovação dos pagamentos alegados, tanto em sede de lançamento, impugnação e também com recurso voluntário. Aí eu cito aqui o disposto no artigo 78 do decreto 3.099, vigente à época dos fatos. Assim, por não ser pensão alimentícia mera liberalidade, considerando que a declaração apresentada pelo contribuinte não configura prova cabal do pagamento da pensão alimentícia, referidos valores não podem ser deduzidos como despesas como a pensão, né, tendo em vista que não houve comprovação de que o valor deduzido pelo contribuinte foi pago a título de pensão alimentícia. Dessa forma, não merece reparos a decisão recorrida. A conclusão, ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Ok. Pergunta? Votamos, Cleberson? Acompanho a relatora. Acompanhe, presidente. Acompanho. Doutora André, só entender que eu fico com a dúvida. Não. Pinheiro, acompanho. Oi, doutora André? Pois não, pois Tem a não. pensão do pagamento por espécie. Ele tem a decisão judicial, mas foi pagamento por espécie, é isso? Foi pagamento. Na realidade, na época, o fisco ele tinha considerado alguns valores, certo? Mas existem outros valores que ela não conseguiu confirmar. É como se tivesse, não sei se pagado a mais do que o que foi decidido. Existe, sim, decisão judicial. Ela conseguiu comprovar um determinado valor e ficou faltando outros, porque ela não conseguiu comprovar que existiam outros pagamentos. Mas esses outros pagamentos, eles têm a declaração de quem recebeu, é isso? Os pagamentos que estão em questão aqui? Isso. Tem uma declaração feita por próprio punho da pessoa que recebe, né, dizendo que recebeu esses valores, R$ 610 mensais, que dá esse valor de 3 mil e poucos reais. E esses valores, eles estão dentro da decisão? Assim. Não, isso aí não está. Você sabe que está dentro da decisão. Não, mas esses valores estariam dentro do valor da pensão? Na intimação que foi, aliás, no lançamento, ele diz o seguinte, que o contribuinte ele foi intimado a apresentar comprovantes, conforme o termo de intimação fiscal, né? Que da documentação que foi apresentada, incluindo pela glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 3.867,16, por falta de comprovação. Somente foi comprovado o valor de R$ 24.035,38, sendo 6 depósitos que totalizaram o montante de R$ 5.400 e o valor de R$ 18.000 descontados em folha de pagamento. É dessa forma que está o lançamento. Só um momentinho. Eu só vou pedir, Rodrigo, quando você tiver pergunta, fazer antes de eu iniciar a votação, tá?
porque quando a gente começa a votação, teoricamente, eu não vi que tinha a pergunta. Vou divergir. Mas não está na sua vez ainda. Doutor Raid, por favor. Não, já tinha votado. Raid, Eu já votei, já, com o relator. Você tinha acompanhado? Tá. Doutor Rodrigo? Vou divergir. Doutor André? Presidente, o doutor Rodrigo poderia esclarecer por que diverge as razões do seu voto? Eu entendo que só a declaração dela, estando nos limites da pensão paga, eles comprovam o pagamento, não o direito à dedução. O que foi falado aqui estaria dentro, a glose não foi porque esse pagamento estaria fora dos limites do decidido nos valores de pensão alimentícia, sim, unicamente falta de comprovação. Tendo a declaração de quem recebeu, entendo que faria jus à dedução. Ok. Obrigado. Doutor André. Acompanho o relator. Eu também. Então, a causa despejada, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rodrigo, que dava provimento ao recurso. Pronto. Então, nesse grupamento, peraí, esse aí foi o de item 43, né? Era um repetitivo, ok. Aí eu vou deixar esses impostos de renda em suspenso, se der a gente volta neles mais para o fim do dia. Tem um grupamento aí que eu quero entrar nele, porque ele tem alguns de conhecimento e tal, é o item 72, também é da Andréia, parece. 72 da pauta. 72. Cássio Markman. Tá. Só um instantinho. Pronto. Certo. Processo, ele trata de auto de infração de imposto de renda de pessoa física, relativa aos exercícios de 2010, 11 e 12, certo? De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, foi apurada a infração de omissão, a apuração incorreta de ganhos de capital oferidos na alienação de bens imóveis dos anos calendários 2009, 10 e 11, tidos em comum com sua esposa, Carla Alessandra. Então, o contribuinte apresentou a impugnação, o processo foi julgado, a impugnação foi julgada improcedente, foi mantido a exigência. No recurso voluntário, ele fala preliminarmente cerceamento do direito de defesa, nulidade do lançamento por evidente vício formal e sanado, que não há justificativa para o aumento da multa em razão do não atendimento à fiscalização, uma vez que não houve qualquer prejuízo ao fisco. Não restou comprovado nos autos a efetiva existência de conluio no intuito de fraudar o fisco, haja vista não existir prova material do alegado, e a mera divergência entre os valores descritos na alegação e encontrados em contratos particulares, por si só, não configura crime que autorize a aplicação de multa qualificada. Nulidade do lançamento, cerceamento do direito de defesa.
O recorrente alega que, em defesa inicial, aduziu que nos relatórios e termos de verificação fiscal não há qualquer menção acerca do imposto devido e seu correspondente fato gerador, o que impede que o contribuinte tenha certeza acerca dos valores exigidos. Afirma que os argumentos tratados na impugnação deixaram de ser analisados, razão porque ocorreu a omissão da decisão da delegacia de julgamento. Entretanto, diferente do que alega o recorrente, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Basta a simples leitura do auto de infração e anexos do termo de verificação fiscal para se constatar que a autoridade autuante foi clara ao descrever a infração perpetrada pelo contribuinte, caracterização do ganho de capital, o valor tributável, a alíquota aplicada, imposto devido, legislação de regência e todos os fatos que serviram de base à apuração realizada no lançamento. Portanto, restou plenamente demonstrado que o lançamento do crédito tributário se deu de maneira clara e precisa, especificando de maneira satisfatória os fatos que lhe deram origem, ou seja, apontaram incisivamente o fato gerador da obrigação tributária exigida, conforme detalhamento no termo de verificação fiscal. Não vislumbro, pois, qualquer prejuízo ao recorrente em seu direito à ampla defesa. Conforme se verifica nos autos, foi devidamente instaurado o procedimento administrativo com a devida identificação do auditor fiscal responsável, realização de intimações necessárias no domicílio fiscal do contribuinte, objetivando os esclarecimentos dos fatos analisados. Então, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos requisitos do 142 do CTI. Desta feita, não há que se falar em nulidade, quando estão explicitados todos os elementos concernentes ao lançamento, e o auditor fiscal agiu de forma regular e balizou sua conduta dentro das provas obtidas e carreadas ao processo. Quanto à alegação de omissão da decisão de piso, há de se ressaltar que foram analisados os argumentos apresentados pelo contribuinte, chegando-se à conclusão de que o lançamento descreve de forma detalhada os fatos ocorridos e a legislação pertinente. Eu trago aqui alguns trechos. Quanto à preliminar de nulidade formal alegada pelo contribuinte, tendo em vista o tratamento fiscal conferido aos fatos geradores do presente processo, daquele que envolve a contribuinte Carla Alessandra Domingues Lopes, sua mulher, ter sido diferente, verifica-se que não procede o argumento apresentado. A fiscalização apresentou a motivação para as multas aplicadas e esse entendimento foi corroborado pela decisão de primeira instância, que eu trago também aqui alguns trechos. Dessa forma, afasta as preliminares suscitadas, de nulidades suscitadas. Aplicação da multa agravada. A fiscalização aplicou em alguns fatos geradores a multa qualificada e ou agravada e motivou detalhadamente a penalidade imposta, conforme se destaca no termo de verificação fiscal, nos termos resumidos a seguir colocados. Aí vai descrevendo aqui as multas, né, que foram do imóvel 2, multa de 225%, o imóvel 3 foi 112,2%, o imóvel 4 foi 225%. Segundo o auditor fiscal, o contribuinte pouco colaborou para o esclarecimento dos fatos, tendo em vista as manifestações intempestivas, resposta apenas com pedido de adiamento de prazo, falta de resposta às intimações, atendimentos parciais às intimações, recusa para a apresentação de documentos. O contribuinte afirma em razões recursais que não havia necessidade de apresentar os documentos solicitados, haja vista que a fiscalização obteve todos os documentos necessários à fiscalização, não ocorrendo qualquer prejuízo. O agravamento da multa encontra-se esculpido no artigo 44 da Lei 9.430 de 96, nos seguintes termos que eu cito. O efeito, para que ocorra o agravamento, necessário se faz observar se o contribuinte apenas não atendeu dentro do prazo contido na intimação por motivos externos, em virtude da necessidade de uma maior dilação de prazo para que se obtivesse a documentação requerida, atendendo posteriormente à intimação, ou se o não atendimento ocorreu por diligência ou mesmo de forma intencional, acarretando-se prejuízo ao procedimento fiscal. A partir da análise dos documentos adunados aos autos e do termo de verificação fiscal, constata-se que os instrumentos particulares não apresentados
pelo contribuinte foram obtidos através de diligências realizadas pela fiscalização, conforme indicado no item 5, folhas 15, item 5A, folha 29, seguintes do termo de verificação fiscal. Constata-se a grande dificuldade durante todo o procedimento de fiscalização para a obtenção de documentos, com várias intimações, reintimações não respondidas, tornando-se necessária, inclusive, a realização de diligências por parte da auditoria fiscal. Dessa forma, entendo que deve ser mantido o agravamento da multa aplicada. Quanto à multa qualificada, segundo a fiscalização, ao verificar incongruências nos instrumentos particulares de compra e venda apresentados pelo contribuinte, entendeu que o recorrente incorreu na prática de sonegação, fraude e conluio descritos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, e que ensejam a duplicação do percentual da multa de que trata o inciso 1 do caput do artigo 44 da Lei 9.430. O recorrente alega que não restou comprovado nos autos a efetiva existência de conluio no intuito de fraudar o fisco, haja vista não existir prova material do alegado. O auto de infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no percentual de 150%, sob a justificativa de tipificação do artigo 44, parágrafo 1º da Lei 9.430, que dispõe, né, que eu cito, e eu também cito aqui o que determina a Lei 4.502/64 acerca da matéria em debate. Com efeito, a omissão de rendimentos ou declaração inexata não autoriza por si só a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a demonstração do dolo subjacente com a finalidade de sonegação ou fraude para investigação por parte da autoridade administrativa e demonstre outros elementos relacionados a circunstâncias agravantes do comportamento do contribuinte que levaram à tipificação da sonegação ou fraude. No entanto, no presente caso, a fiscalização afirma que ocorreram distorções e valores praticados na compra e venda de imóveis e que fica patente que as partes promoveram ações dolosas tendentes a modificar características essenciais ao fato gerador da obrigação tributária, além de impedir ou retardar seu conhecimento por parte da autoridade fazendária, visando reduzir o montante do imposto devido. Identifica a ocorrência, em tese, dos tipos penais definidos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, no contexto descrito em diversas passagens do termo de verificação fiscal, de forma detalhada, em especial os subitens que eu cito aqui, que estão as folhas 36, 38 e seguintes, por ter declarações que não condizem com os fatos apurados, com inserção de elementos sabidamente inexatos, elaboração de escritura com valores que sabiam ser inexatos, identificação de ações dolosas tendentes a modificar características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, visando reduzir o montante do imposto devido. Dessa forma, entendo pela manutenção da multa qualificada. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeita as preliminares suscitadas e nega-lhe provimento. Perguntas? Senhores? Eu estou lendo aqui rapidinho. Um minuto.
Alguma pergunta? Os que a gente for ter que analisar, vai ter que ter por vista, gente, porque senão nós vamos ficar perdendo muito tempo aqui. Doutora Andréia, no caso da falta de esclarecimento, a necessidade de diligências para obtenção de documentos as diligências para obtenção de documentos foram realizadas após essa falta de esclarecimento. Certo. É isso? É, exato. A fiscalização não dispunha dos documentos antes disso, né? Não. Pelo que consta aqui, não. Está bem. Podemos voltar? Só um minuto. Mas essa falta de apresentação desses esclarecimentos já não originou essa acusação fiscal? Matheus, você está congelado. Tô aqui, tô não? Está congelado, para mim, não acredito. Mas tem um áudio aqui, eu ouvi tudo. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Só um minuto. É só a câmera. Vou sair e vou entrar. Tá. Voltei. Pode responder, André. Matheus, desculpa. Em alguns julgados a gente afasta a multa gravada porque a falta de esclarecimento ela já originou a infração principal que está sendo discutida. Mas eu acho que... Porque nesse caso aqui seria diferente. Nesse caso é diferente, exatamente. Naqueles casos eu acho que é mais em depósito bancário de origem comprovada. Eram em outros casos, não é nesse caso aqui, não. Esse caso é diferente, sabe? Assim, eu sou muito criteriosa com relação a essa questão de multa, sabe? Multa gravada, multa qualificada. Mas nesse caso eu entendi que realmente caberia. Doutor André, só uma dúvida. Ele agravou com base em cada na prestação, não foi falta de atendimento das intimações, né? Foi por falta de atendimento em cada item, ou seja, cada imóvel, não é isso? Exatamente. O imóvel que foi preciso fazer alguma diligência, alguma coisa, né? Aí teve o agravamento. E ele qualificou tudo, né? A qualificação foi toda, foi. A qualificação é porque existiam várias incongruências, né, da declaração, nos documentos. Prontos, pessoal. Doutor Cleberson. Eu acompanho a relatora. Doutor Matheus. Eu acompanho. Pinheiro. Acompanho. Caide. Acompanho. André. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Matheus Sérgio Arthur Wilcox. 73. Joia. Esse é um processo que ele está retornando de diligência. Por causa de uma situação peculiar, que seria a dúvida a respeito
Perdão, qual que é o nome do contribuinte? Hã? É o Sérgio. 73 da Paula. Ele não está numerado. Tá numerado, item 73. Sim. Então eu peguei antigos, os arquivos estão antigos aqui. Pode continuar, Matheus. E aí, na sessão de 10 de julho de 2019, como não havia a prova acerca da efetiva ciência do lançamento tributário e a data da ciência ela é essencial para verificar aqui, nesse caso, a ocorrência ou não da decadência, nós decidimos converter o julgamento em diligência a fim de que a fiscalização esclarecesse a efetiva data de ciência do lançamento pelo contribuinte, juntando aos autos os documentos comprobatórios que porventura julgar pertinentes, e em seguida o contribuinte fosse intimado para, em prazo não inferior a 30 dias, manifestar sobre o resultado da diligência. Em 13/11 de 2019 foi formalizada a informação fiscal de folha 53, pontuando que a ciência do lançamento não teria sido realizada por via postal nem por edital, de modo que, por não haver mecanismos de prova de que a ciência foi realizada em data anterior, a data da ciência efetiva é aquela em que o contribuinte afirma, em sua peça impugnatória, ter tomado conhecimento do lançamento, a saber, 11/6 de 2008. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência fiscal, não apresentou manifestação, os autos em seguida foram remetidos para o julgamento desse recurso. Então aqui eu analiso, presidente, a questão da decadência, faço elucidações acerca do artigo 150, parágrafo 4º, entendimento do STJ, trata-se de lançamento por homologação, a pagamento antecipado. Assim, a autoridade, o fato gerador do imposto de renda, pessoa física, exercício 2003, ano calendário 2002, ocorreu em 31/12 de 2002, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12 de 2007 para expressamente homologar, sob pena de homologação tácita. O lançamento ele considera-se realizado e só se perfectibiliza com a intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente a eventuais intimações anteriores em sede de procedimento de apuração de irregularidade fiscal. Na época em que examinei os autos, não havia encontrado os documentos que possibilitassem verificação a respeito da ciência. Esclareço aqui que houve essa diligência. Transcreva aqui o texto da informação fiscal. Dessa forma, em razão do resultado constatado pela conversão do julgamento em diligência, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência do lançamento apenas em 11/6 de 2008, o direito de efetuar o lançamento já havia decaído. Ante o exposto, compreendo que merece reforma a decisão proferida pela DRJ, pois há que se reconhecer que o crédito tributário em questão foi constituído após o prazo decadencial, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Já em relação ao pedido de restituição, será determinado pela DRF de origem por ocasião da execução do presente acordo. Essa é a única alegação que ele traz também em seu recurso. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para dar-lhe provimento. Matheus, como é que você concluiu que houve princípio de recolhimento? Salvo engano, eu cito aqui. Se teve imposto a restituir, ele deve ter tido imposto retido na fonte, né? Isso. É bom citar, às vezes, a súmula do CARF que fala que o imposto retido na fonte, ele é considerado início de recolhimento? Se é restituição. Isso, eu coloquei aqui, no caso, os autos trazem de imposto sobre a renda de pessoa física que está sujeita a lançamento e prolongação, tendo sido apurado, inclusive, imposto a restituir em favor do contribuinte. Sempre aquela súmula que fala que o imposto retido na fonte, ele atrai, né? Ele serve como início de pagamento para atrair a regra de 150, é bom. Tá ótimo. Ok. Cleberson. Acompanho o relator. Dá provimento, né? Ok. Pinheiro.
A gente habilita os microfones todo mundo para a gente ter Acompanho. Aí, Acompanho. Rodrigo, Acompanho. Andréia, Acompanho. André, Acompanho. eu também. Então, acordo mensurgiado por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O item 74 é o meu, é só uma multa por atraso na entrega, um processo que a gente já baixou em diligência. O que aconteceu, Gilberto Antônio Lima, o contribuinte? O que aconteceu nesse processo? Ele alega que é isento e alguém enviou uma declaração para ele, né? E aí, por causa dessa declaração enviada, ele foi autuado porque foi enviada fora do prazo. Ele foi autuado por multa por atraso da entrega da declaração. Na defesa, ele alega que desconhece que não foi ele que enviou, que inclusive ele junta a carteira de trabalho mostrando que ele trabalha na JF Silva Transporte, contudo, que ele mora em outro lugar, em outro endereço do que está informado da declaração, e que ele não entende por quê. E lá consta como fonte pagadora uma outra empresa chamada Aliborg. Não, desculpa, ao contrário. Na declaração consta JF Silva e ele trabalha para outra que chama Aliborg. Aí a gente baixou a inteligência para ver se tem GIF da empresa que consta na declaração enviada e para intimar a empresa para ver se efetivamente efetuou os pagamentos desse contribuinte. A fiscalização informou que não tem DIRF dessa empresa para o calendário e que a empresa intimada seu sócio não respondeu à intimação para prestar esclarecimento. Então, a fiscalização não conseguiu a informação que eu queria. Então, com isso, eu, diante dos documentos que estão nos autos, que é a carteira de trabalho dele, ele prova que trabalha numa empresa, ele prova que ele mora em outro município, que os dados que ele traz são completamente diferentes dos que foram informados na declaração que foi enviada. E que eu tentei verificar se houve efetivo pagamento da JF Silva para ele, a DRF informa que não conseguiu a resposta da empresa, então ela não conseguiu fazer a prova solicitada. Então, considerando os rendimentos do contribuinte, que ele provou que tem, ele é realmente isento, então ele não estava obrigado a enviar a declaração. Então, com isso, eu entendi que essa outra, ele tem razão e dou o provimento para ele. Excluo a multa para trás da entrega da declaração. Eu não posso obrigá-lo a produzir uma prova negativa, né, de que ele não trabalha na tal do JF Silva. Eu pedi a declaração, em caso que eu posso falar que ele está equivocado, mas não consegui essa prova. Então, eu dei provimento. Alguma pergunta? Não? Então, votamos. Podem todos habilitar o microfone, por favor. Cleberson. Acompanhe a relatora. Acompanho. Matheus. Pinheiro. Acompanho. Caio. Rodrigo. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Não estou te ouvindo. André. Acompanho. Andréia. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. O Doutora próximo item Miriam. do André, de novo, Daniel Marcelo. Pois não. O seu áudio aqui, para mim, entra um pouco atrasado. Todos, para mim, entram atrasados. É Um problema aí, sistêmico. Todos, para mim, estão atrasados. Eu faço leitura labial e depois escuto. Tá? Vamos lá. O próximo é doutor André, de novo. Esse Item 75. 75, Daniel, né? Daniel Araújo. Isso. Esse aqui é uma questão de intempestividade na impugnação, tá? O processo é referente a imposto de renda, né? O contribuinte ele tomou ciência do auto de infração em 16/5/2011 e em 21/6/2011 ele apresentou a impugnação, tá? O processo foi encaminhado pela DRJ e foi julgado no sentido de rejeitar preliminar de nulidade, não conhecer da impugnação,
face à sua intempestividade, mantendo o crédito tributário. O contribuinte entrou com recurso voluntário, onde alega ter sido tempestiva a apresentação de sua impugnação, uma vez que a intimação foi entregue a terceiros em seu atual endereço e que somente recebeu em 20/5/2011. Então, passando aqui para o voto, já na folha 4, no caso em análise, constata-se que a intimação foi realizada no domicílio eleito, informado pelo contribuinte, e foi recebida via postal em 16/5/2011 no seu domicílio fiscal, estando assim plenamente válida, conforme disposto no dispõe o artigo 23 do decreto 70.235. O fato de ter sido recebida por terceiro não tem a relevância para o efeito de validade da notificação entregue via postal, consoante assim determinou este Conselho através da súmula CARF número 9. Assim, considera-se realizada a intimação do contribuinte no dia 16/5/2011. Entretanto, a defesa foi protocolada em 21/6/2011, portanto, após o término do prazo de 30 dias para fazê-la. Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação, conforme bem destacado na decisão de ofício. Portanto, eu conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Acho que está bem claro, né? Todos podem habilitar o microfone e vamos votar. Cleberson. Eu só queria antes perguntar, presidente, o endereço que foi entregue não é o endereço do contribuinte, doutor? Era o endereço do contribuinte. Mas foi entregue a terceiro. Terceiro é tipo assim, um porteiro, uma pessoa assim. O endereço é dele, sim. Tá, quando a senhora fala atual endereço, ele não alterou o endereço é o mesmo. É o endereço atual da época da intimação. Tá, ok. Esclarecido. Eu acompanho a relatora, presidente. Matheus. Também acompanho, presidente. Acompanho. Pedro. Raide. Com a relatora. Acompanho. André. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Só lembrando, gente, que eu estou pondo na ata, mas vocês lembrarem que esses processos estão sendo julgados hoje, né? Na hora de formalizar o acordo. Na sequência, o 76 foi retirado de pauta e tem 77. Vamos fazer um intervalo de 2 minutos? Perfeito. 2 minutos de intervalo. Regina, por favor. Na gravação.